E aí, qual é o segredo? Qual é a mágica que existe por trás de conseguir realmente fazer com que uma equipe produza muito mais? Como ter uma equipe mais produtiva? Como fazer com que a equipe produza mais do que está produzindo hoje? Essa é uma das dúvidas que muitas pessoas me mandam, perguntas através do Instagram, do WhatsApp, da lista de transmissão aqui pelo YouTube, e eu resolvi gravar um vídeo rápido aqui para te passar algumas dicas, algumas estratégias para realmente você conseguir melhorar o grau de produtividade da tua equipe. Primeiro ponto, eu queria dizer para você que em algumas empresas, alguns proprietários, já possuem pessoas capacitadas dentro da própria empresa, porém elas estão em cargos que elas não conseguem produzir tanto quanto produziriam em alguma outra função que elas produzem muito mais. Um exemplo, uma rede que eu atendo estava fazendo processo seletivo para contratar um editor de vídeo, um designer e um editor de vídeo. Fizeram várias seleções externas porque acreditavam que não tinha nenhum colaborador que tivesse um potencial para se tornar um designer, um editor de vídeo. Eles fizeram essa seleção e um funcionário se candidatou à vaga. Eles fizeram todos os testes e quem foi escolhido dentre todos, a melhor pessoa para aquele cargo, porque ele tinha competência para aquilo, o funcionário. Veja só, estavam fazendo uma seleção externa, mas internamente já tinha uma pessoa pronta. Aconteceu, inclusive, numa equipe que eu liderava, uma operadora de caixa, nós precisávamos uma tesoureira, estávamos buscando externamente também, porque acreditávamos que a gente não tinha a pessoa preparada para poder assumir o cargo. Ela se candidatou, uma operadora de caixa, se candidatou, disse que queria, se prontificou a fazer um teste, trabalhou 1-2 semanas, não me recordo o tempo, mas trabalhou junto com a tesoureira, foi aprovada, fazia com excelência, inclusive já cursava contabilidade, tinha alguns cursos na área de tesouraria, e se tornou uma excelente tesoureira da minha equipe naquela época. Então é importante você ter um olhar para dentro da tua loja e verificar se a tua equipe não está produzindo muito. Será que não está faltando talvez algumas pessoas pontuais que tenham mais competências naquelas funções para produzir mais da forma que tu precisa entregar, da forma que tu precisa que produza mais dentro do teu time? Você precisa fazer essa análise constantemente. E os pontos que eu queria te dizer aqui para te ter uma equipe mais produtiva, primeiro ponto, você precisa ter claro o que cada função precisa ter de competências, ou seja, para a pessoa ser designer, quais são as competências que ela precisa ter? Tanto competências interpessoais, como competências de técnica, tecnicamente falando. Precisa saber editar vídeo, precisa saber manusear Photoshop, precisa saber utilizar o Adobe, que é Adobe Premiere, que é o software para fazer edição de vídeo. Quais são as competências que ela precisa ter? Ela precisa falar bem em público. Você precisa ter isso claro numa atribuição, num documento onde tem todas as atribuições das funções, porque a partir daí tu começa a verificar se. Veja bem, presta atenção nisso que eu vou te dizer, e tem tudo a ver com produtividade. Se eu tenho claro o que aquele cargo precisa entregar, e eu tenho a pessoa, você precisa, primeiro ponto então, ter claro as competências que o cargo precisa ter. Depois que tu tem claro isso, tu vai procurar as pessoas que se encaixam com este cargo. Se der compatibilidade e a pessoa tem essas competências, ok, ela está apta para assumir esse cargo. Agora, Rotieri, não tenho, eu defini lá minhas atribuições, só que eu não tenho essas pessoas, elas não estão completas, do meu time não tem completas. Mas tem uma pessoa que tenha vontade de trabalhar nesse cargo. Por isso a importância de tu abrir um processo seletivo interno. Aí você vai analisar, ok, eu preciso isso aqui do Rotieri e ele tem essas competências. 3 competências ele não tem.
você, como gestor, como líder, está preparado e quer realmente, tem tempo, né? Tem tempo e tem energia suficiente de ensinar, tem como treinar essa pessoa para ela desenvolver essas competências? Ou você vai dizer para ela, ó, você precisa fazer um curso de edição de vídeo, nesse exemplo que eu dei, e você tem um mês para estar entendendo o básico disso para depois você poder entrar no cargo. Isso é importante no primeiro momento para você ter mais produtividade da equipe, a equipe produzir e acertar qual é o melhor lugar para cada um, é ter claro quais são as atribuições que o cargo oferece, as competências, né, habilidades que a pessoa precisa ter, e aí tu analisa se a pessoa tem. Se deu certo, ok, amém, e aí as coisas começam a andar. Nesse exemplo que eu te dei do meu cliente, foi isso que foi feito. Na realidade, eles nem fizeram a seleção interna, porque eles acreditavam que não tinha nenhuma pessoa que queria participar disso e nem tinha competência, e na realidade tinha. Então, às vezes, a gente acaba desmerecendo o nosso próprio time, às vezes mesmo nem é desmerecimento, mas a gente acaba esquecendo que internamente a gente pode ter grandes talentos para outras áreas, e às vezes as pessoas estão deslocadas em áreas específicas que elas não produzem mais. Quando tu faz essa reorganização, você consegue ter mais produtividade do teu time, porque a pessoa gosta daquilo que ela está fazendo, ela tem habilidade, ela tem competência ou já tem predisposição para aquilo. Quando tu bota no lugar certo, ela cresce e ela faz o teu time produzir mais. Isso é ter uma análise crítica, muito crítica da tua equipe, porque a partir daí tu vai analisar quais são as competências que aquele cargo precisa e vai ajustando. Esse é o primeiro ponto. O próximo ponto, depois que tu identifica isso, e eu te sugiro tu fazer essa análise do teu time, tu tem um time. Todos os jogadores do teu time que fazem parte do teu time estão colocados no lugar certo? Faça essa pergunta, sempre analisando as atribuições, competências daquele cargo e analisando a pessoa. Será que ela tem ou será que ela não tem? O que tu precisa desenvolver? Ponto. Feito isso, o próximo passo, e muito importante, é você definir KPIs. Ou seja, indicadores. O que essa pessoa precisa entregar? Um editor de vídeo para dentro de uma rede de varejo, o que ele precisa entregar? 10 vídeos editados e postados nas redes sociais toda semana. Isso é um indicador. Ele precisa entregar todas as capas dos vídeos que vão ir para o ar 24 horas antes dos encartes irem para o ar. Sei lá, tu tem que entender quais são os indicadores que tu precisa para aquela função e a partir dali criar e medir. E principalmente, juntamente com os indicadores, é dar devolutivas para as pessoas. É mostrar para elas, ó, temos que seguir para esse caminho, é esse número que eu preciso que tu me entregue e, se não estiver entregando, dar uma devolutiva. Conversar com ela, falar para ela, olha, nosso caminho é esse, porém tu tá indo para esse, e agora nós precisamos fazer isso para realmente entregar esse indicador. Isso vale para gerência, isso vale para um designer, isso vale para um empacotador, para um repositor, vale para qualquer cargo. O que tu precisa fazer para realmente melhorar a produtividade do teu time é colocar as pessoas que já têm predisposição para aquilo que elas querem fazer no lugar certo. Rotieri, mas eu não tenho, quando eu contratei eu não tinha como fazer isso, eu nem sabia. Ok, por que agora tu não pode readequar? Identifica qual que é o time, qual que é o setor que está com a produtividade baixa, identifica e conversa com eles quais são as necessidades que eles estão tendo para entregar o resultado que eles precisam entregar e analisa a atribuição, as competências que são necessárias e o que eles têm. E o que eles não têm, que está deficitário, é teu papel como líder, como gestor, desenvolver. Não existe outro caminho para ter mais produtividade do que analisar esses cenários que eu te falei e ter uma devolutiva, colocar indicadores e dar devolutiva para a pessoa e dar apoio para ela melhorar. Eu tenho certeza que a produtividade do teu time vai melhorar se tu fizer isso. Não é muito, na realidade é simples fazer isso, mas não é fácil, eu sei disso. Só que líder bom e líder competente age, não acha desculpa e não fica dizendo que não dá para fazer. Faz isso que eu estou te dizendo, aplica isso que eu te falei, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Se gostou do vídeo ou não gostou, age aí, dá um like ou dá um dislike, porque é importante eu saber
o quanto você está gostando dos conteúdos que eu estou postando aqui. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal e de acionar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo e aí tu vai ser avisado quando tiver um vídeo novo. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.